Nosso entrevistado é o professor Edson dos Santos Moreira. Sua formação acadêmica contempla instituições renomadas como Universidade de São Paulo, Universidade de Manchester, Universidade de Strathclyde e Universidade de Cambridge. Atualmente, é professor titular do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, da Universidade de São Paulo, São Carlos. Com larga experiência em ciência da computação, suas áreas de atuação são redes de computadores, comunicação sem fio, redes veiculares, gerenciamento de mobilidade e tecnologia e internet. Olha, a internet, na verdade, é a conjunção de várias tecnologias, mas duas principais. Uma é a de comunicação, né? Que prosperou bastante em meados do século XIX, nos Estados Unidos, com a corrida para o oeste, etc., com a instalação das linhas telefônicas e telégrafos, né? A telefonia cresceu bastante nos Estados Unidos nos últimos 150 anos. A computação começou a ter um destaque muito grande durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra e logo após a Segunda Guerra Mundial, na resolução de cálculos complexos matemáticos, principalmente para resolver problemas da bomba atômica, não é? E os computadores, então, cresceram bastante. E o desejo de fazer os computadores, que eram poucos, né, serem disponíveis para muitos pesquisadores nos Estados Unidos, levou a uma divisão, né, a separação do computador do mecanismo de entrada, né, dos teclados ou dos dispositivos de acesso ao computador. Então tinha um computador num lugar e os acessos, né, os terminais espalhados pelos Estados Unidos. Os terminais se comunicavam com os computadores via linhas telefônicas, né? Então, a tecnologia de comunicação se uniu de forma muito útil, né, à tecnologia de computação. Com o passar do tempo, essa quantidade de terminais foi aumentando muito e os projetistas da internet perceberam que uma conexão ou um par de fios para cada usuário era muito difícil de ser implementado, muito custoso. Eles começaram a imaginar que esse número de usuários aumentaria muito e um jeito de compartilhar essas linhas era necessário. Foi quando, então, o paradigma de chaveamento de circuitos passou para o paradigma de chaveamento de pacotes. Então, ao invés de cada usuário ter uma linha, um circuito, o tráfego era digitalizado em pequenos pacotes de dados digitais, e esses pacotes transitavam entre os roteadores até chegar no computador central. Então, esses pacotes andavam com velocidades diferentes, podiam fazer uma parte do caminho com uma certa velocidade, paravam num roteador e seguiam para frente até chegar no roteador final. Então, essa é a base da internet, né? É um sistema de comunicação baseado em chaveamento de pacotes. Os pacotes vão andando nos roteadores e assim eles vão sendo roteados, achando caminhos, né, até o final. A gente se lembra também que naquela época, né, nas décadas de 60, 70, 80, a gente vivia sob o fenômeno da Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, e havia o medo de que uma bomba pudesse destruir um desses centros de comunicação. Então, é importante para a internet um protocolo de comunicação chamado TCP/IP, que foi desenvolvido para fazer com que, caso houvesse a destruição de um centro, ele não causasse um grande impacto nas comunicações genéricas, né? Então, o terminal, o pesquisador, poderia ainda acessar o computador central
usando rotas alternativas, né? Então, o TCP/IP é esse protocolo que foi desenvolvido e ele é importante por ter essa característica de ser chaveado a pacotes e poder ser reroteado até dinamicamente, né, do início ao fim. Então, isso começou com uns poucos computadores na costa oeste dos Estados Unidos, nos anos 60, e levou uns 20 anos para chegar aos milhares, né, aos 20 mil. No final dos anos 80, existiam 20 mil computadores conectados. E os problemas relacionados a isso começaram a aparecer e, portanto, novas tecnologias foram projetadas, né, construídas para resolver esses problemas. Por exemplo, o problema de endereçamento. Então, todo mundo teria que ter os 20 mil endereços num papel anotado para acessar os 20 mil outros pontos, né? Esse problema deu a razão para se construir um protocolo chamado DNS, né? Que faz com que hoje você não precise saber os números, né, os endereços de cada computador. Você sabe o nome do computador, mas você não precisa saber o número, né? Então, o nome você sabe muito tranquilamente, né? Netflix.com, né? Embratel.com.br, usp.com.br. Mas você não sabe não precisa saber qual que é o número do endereço do IP daquele nó especificamente. Bom, naquela época a internet era uma plataforma de pesquisa, era só para pesquisa, não existia negócios naquela época, né? Eu comecei a utilizar a internet em 1986, quando eu estava na Inglaterra. O meu primeiro computador eu comprei em 1987, era um Atari 1070 com 1 MB de RAM e 10 MB de disco. O disco era externo, não existiam computadores ainda com discos internos naquela época, né? E tinha um modem de 1200 bits por segundo de download e 75 bits por segundo de upload. Parece ser muito pouco, né? Estou falando de bits por segundo, não kilobits nem megabits. Eram bits. Para você ter ideia, para baixar uma música, né, de 5 megabytes, por exemplo, ia durar alguma coisa como 5 horas, entre 5 e 10 horas, por aí mais ou menos, né? Isso no download, né? Se fosse fazer um upload disso, então seria 10 vezes mais lento do que isso. Naquela época, já no final dos anos 80, já tinha se espalhado o primeiro vírus da internet, um vírus de grande alcance. Isso aconteceu em 88 e 89. E-mail era o protocolo, a aplicação principal naquela época também, e existiam por volta de 50 a 100 mil computadores interconectados no final dos anos 80. Bom, logo no início dos anos 90, Berners-Lee propôs uma plataforma, que a internet fosse utilizada como uma plataforma para a publicação distribuída de documentos, né? Quer dizer, os documentos poderiam conter referências a outros documentos. Quer dizer, uma pessoa poderia navegar pela internet passando de documento em documento sem precisar de ter referências explícitas, né, por cada um deles. Numa forma de teia. Então, o último W do www é de web. Web é teia. Então, os documentos poderiam ser vistos como uma teia distribuídos pela internet. Isso possibilitou uma grande gama de aplicações, né? Aplicações de propaganda, de cidadania, aplicações comerciais, etc.
Também, nessa época, no início dos anos 90, começaram a aparecer os primeiros provedores comerciais de internet, né, os chamados os ISPs. Isso fez com que a grande quantidade de entidades, não só entidades de pesquisa, mas entidades governamentais, empresas e indivíduos, pudessem colocar seu conteúdo na internet e acessar conteúdo de outros. A grande quantidade de dados, a grande capacidade de acesso, de comunicação, fez com que abrisse também a possibilidade de indivíduos e aplicações inescrupulosas, né, aparecessem. Então, os anos 90 foram marcados por isso, né, a expansão da internet para o domínio comercial e, portanto, a melhoria das infraestruturas de acesso, as infraestruturas de armazenamento de dados, né, nos data centers, começaram a surgir os grandes data centers, a melhoria na velocidade da interconexão desses data centers e dos usuários à internet, mas também a necessidade de uma melhor proteção dos dados, com mecanismos de segurança e de proteção de privacidade. Então, nessa época, o acesso residencial já era bastante comum, basicamente por linha de escada, com velocidades aí entre 14 e 56 kilobits por segundo. Então, tipicamente, umas 10 a 40 vezes mais rápida do que uma década antes daquilo, né? Essa também foi uma época em que muitas pessoas ficaram milionárias com as chamadas .com, né? Com as empresas de alta tecnologia, as empresas de TI novas, né? A grande preocupação nessa época também com a segurança, a preocupação maior, né, com segurança, e foi quando tecnologias de proteção mais robustas, né, como as chaves públicas, né, a infraestrutura de chaves públicas, apareceram. Né? Então, nessa época, a gente viu a internet se espalhando rapidamente, as empresas tendo valor artificialmente crescido, né? E, eventualmente, aconteceu o estouro da bolha da internet, né, no final dos anos 90. Né? O que aconteceu? De repente, as empresas que não tinham lastro, né, reais, elas perderam os seus valores. E empresas que eram muito valorosas, na expectativa de um crescimento que, na verdade, pareceu ser supérfluo ou superficial, de repente desabaram. Um exemplo típico é da Cisco, né? Uma das maiores fabricantes de equipamentos de internet na época, e ainda é até hoje, né? Que valia perto de 500 bilhões de dólares, em algum ponto aí no ano 2000, e menos de um ano depois valia 186 bilhões de dólares apenas. Né? Então, a década, né, terminou com esse choque na internet, né, no que é chamado o estouro da bolha da internet. Olha, a gente pode caracterizar essa década com o aparecimento das aplicações sociais, né, de redes sociais, e as empresas que gerenciam, né, que exploram essas redes, do tipo Google, Facebook, Amazon, etc. Né? Ou seja, as aplicações
são muito mais dinâmicas, exigem muito mais da infraestrutura da rede, o que, de certa forma, gera uma certa tensão, né, entre o provedor de conteúdo, que são esses que eu citei, e os provedores de acesso, né, as empresas que provêm o acesso à internet do tipo NET, Vivo, aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque quem, em princípio, ganha mais são os provedores de conteúdo. Ela provê aplicações que fazem com que o acesso seja melhorado. Mas quem faz o investimento no acesso é o provedor de acesso, que tem que cobrar mais do usuário. Então, os provedores de acesso dizem que existe uma carga muito grande nele e um lucro muito grande no provedor de conteúdo. Também nesse período, as questões de privacidade, né, as questões de segurança se avolumam mais, aumentaram ainda mais, e soluções para isso também têm que ser adotadas. Né? O acesso residencial foi grandemente melhorado pelo que se chama de broadband, né? A banda larga, a utilização das linhas telefônicas para acesso à banda larga e das redes a cabo. Né? E o aparecimento do Wi-Fi fez com que a interconexão residencial, né, o acesso residencial, o compartilhamento dos acessos à internet pudessem ser bastante melhorado. Então eu acho que aí, ao final da década, né, perto de 2010, 2009, 2010, nós estávamos com velocidades aí variando de 2 megabits, né, por segundo a 10 megabits por segundo, mais ou menos. O que foi um avanço muito grande com relação ao que existia no final da década de 90. Olha, eu acho que em termos de infraestrutura, o grande fenômeno é a computação em nuvem. Né? Então, a nuvem veio possibilitar uma versatilidade muito grande no uso da internet. Né? O fato de a gente não se preocupar mais com o armazenamento é uma coisa bastante importante. Né? Quer dizer, e a possibilidade de você acessar os seus dados, nas suas páginas, de qualquer lugar, através de qualquer dispositivo, fez com que a tecnologia ficasse muito mais fácil de utilizar, mais segura também, mais acessível, mais versátil. Né? As redes sociais evoluíram bastante e a utilização do vídeo, né, devido à melhoria grande da infraestrutura, virou também algo bastante corriqueiro. Né? Então, aplicações do tipo YouTube, Netflix, né, ficaram populares, né, nesse período. Junta-se aquelas outras grandes redes sociais, também o Twitter, né, eu acho que é um grande fenômeno um pouco mais recente do que Facebook ou as ferramentas do Google. As redes sociais começaram a influenciar bastante, né, a sociedade. O exemplo disso são os efeitos, né, que supostamente tiveram na eleição presidencial nos Estados Unidos recentemente, né, com Trump, ou o plebiscito do Brexit na Inglaterra, a eleição do Macron na França, e os cuidados todos que estamos tendo aqui no Brasil, né, as autoridades estão tendo para coibir fake news, robôs na internet fazendo propaganda falsa, etc. Né?
Então, as redes sociais tomaram um papel importantíssimo na vida das pessoas nessa década que a gente está vivendo. E, como efeito disso, a preocupação, em proteger mais a privacidade, melhorar a veracidade do que se propaga. No Brasil, por exemplo, recentemente promulgou o Marco Civil da Internet, que é um mecanismo bastante importante e é uma reação a essas possibilidades que existem na internet, de forma que se regulamente minimamente a utilização da internet. Então, os papéis, os direitos, os deveres de cada um dos atores da internet, notadamente os usuários, os provedores de conteúdo e os provedores de acesso, estão relativamente bem definidos e é uma referência para a boa utilização da internet. Agora, nesse ponto, como eu falei das velocidades, das capacidades de acesso, a gente chega a acessar a internet a 100, 200 megabits por segundo. Aqui em São Carlos, por exemplo, está disponibilizado 100, 200 megabits por segundo a um preço bastante razoável. Se a gente for comparar isso ao meu modem de 1987, significa, o que eu tenho em casa hoje, de 200 megabits por segundo em fibra, significa algo do tipo 160 mil vezes mais rápido o acesso hoje, comparado com o que eu tinha em 87, há 30 anos atrás. Bom, eu vejo alguns sinais que poderiam, de certa forma, dizer para onde é que a gente está andando. Primeiro, a comunicação móvel está evoluindo rapidamente e vai evoluir muito mais ainda com o que a gente espera aí com a tecnologia 5G. A gente usa 4G, alguns já dizem de 4,5G, mas o 5G vai melhorar muito a banda passante, ou como se diz popularmente, a velocidade de transmissão, e de forma que mais coisas poderão ser interconectadas ou ser conectadas à internet com facilidade. Então, o 5G, juntamente com o que a gente chama de internet das coisas, vão possibilitar que carros, dispositivos, utensílios domésticos, equipamentos em geral, possam ser conectados à internet e acessados, e controlados eventualmente remotamente de maneira muito fácil e barata. Então, a comunicação, a tecnologia em nuvem, a internet das coisas vai possibilitar que muitas outras coisas, outros dispositivos, outros equipamentos sejam interconectados e possam ter funcionalidades muito mais inteligentes do que as que tem hoje. Estou falando de equipamentos, estou falando de lâmpada, de geladeira, de portas da sua casa, de carros, de um sensor cardíaco, qualquer outro instrumento poderá então colocar suas informações na internet e essas informações poderão ser acessadas remotamente. Isso vai causar potencialmente uma modificação muito grande na sociedade e eu acho que ele vai ser determinante no futuro próximo. Eu acredito também que as redes sociais vão continuar tendo um efeito grande nas grandes decisões políticas, de um país,
que a democracia, inclusive, pode ser influenciada por essa tecnologia, para o bem ou para o mal. Imagino que poderia ser para o bem, se bem cuidado, né? Mecanismos de consulta populares, por exemplo, eu acho que é um mecanismo, é uma coisa interessante que pode melhorar a democracia, fazendo votações mais ágeis, né? Mais baratas, mais a miúde, poderiam, de alguma forma, refinar os mecanismos de democracia do país. Então, eu acho que a internet vai continuar sendo importante e, eventualmente, né, esses mecanismos também aí de proteção dos dados, né, da privacidade das pessoas, a melhoria da ética, da comunicação, vão ter que ser todos melhor desenvolvidos, né, para que a tecnologia seja utilizada de uma maneira positiva para o ser humano em geral.